Ora viva, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente do vosso fuso horário. Estamos aqui para mais uma live, ou seja, o primeiro direito de todos em alusivo à abertura do canal da YouTube da Igreja Montanha. E hoje nós temos a honra de ter convidado muito especial para a nossa igreja. Mas antes vou poupar as informações a respeito dele, porque ele está aqui presente. Falou para vocês o apresentador Enoch Canto. Hoje, portanto, nós temos a honra de ter aqui um grande homem de Deus que é especial para a nossa igreja, a Montanha do Eterno. Eu vou poupar as informações porque ele pode fazer isso melhor. Paz e graça, pastor. Paz e graça, quem fala é vós outros, Manuel Peregrino. Estamos aqui então para mais uma emissão, né, da nossa igreja Montanha do Eterno. Portanto, sou muito grato, né, a vós outros que estás do outro lado, qualquer parte do mundo, sabendo que na diáspora temos também os nossos amados, evidentemente, ou propriamente a Turquia, Estados Unidos, Brasil, por aí fora. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Ok. Só para lembrar os irmãos, vamos partilhar os vídeos e fazer chegar isso o mais longe possível. E hoje, como tema, nós vamos falar sobre a Igreja Montanha na sua integridade. E o pastor Manuel Peregrino é melhor para... Ele é o homem bem posicionado nesse caso para nos explicar relativamente à Igreja Montanha. Eu queria saber ao pastor, pedir ao pastor que explicasse aos amados, né, a Igreja Montanha, como está estruturada desde o cabeçário e em diante. Ok, muito obrigado, né, mais uma vez. Portanto, quando nós falamos da Igreja Montanha, é necessário que definamos, né? Tudo tem um objetivo pelo qual existe. A Igreja Montanha é uma grande família que reúne pessoas de diferentes raças, línguas e tribos, né, com o único objetivo de glorificar o nome do Senhor. Né? A Igreja Montanha, propriamente, começou por meio da revelação que o Todo-Poderoso deu a um homem, isto é, o reverendo João, pastor Alidor. Nesse caso, ele é quem recebeu, foi o receptor dessa grande visão, a reconciliação. E dentro desta mesma, né, da visão, falando um pouco do histórico a quem recebe, o pastor Alidor recebe essa visão já em 2007. Essa igreja começa em 2007, 14 propriamente de outubro. Portanto, a Igreja Montanha não tinha um espaço já próprio para a realização dos cultos. A Igreja Montanha passou de casa em casa, realizando simplesmente orações e exortações de acordo com o programa. Portanto, em 14 de outubro de 2007, nós estivemos aqui no Avô Cumbe, propriamente a Rua 13, o bairro São Luzaco, né? Na igreja, ao lado nós tínhamos uma casa, portanto é lá que começou as primeiras reuniões da nossa igreja. E de lá para cá nós passamos a cultuar, a celebrar os nossos cultos, ou a celebrar o Senhor em adoração, numa igreja pelo qual, né, não era propriamente nossa, nós estávamos ali em aluguel, mas portanto nós já temos a nossa igreja fisicamente já bem construída, estruturada. Né, essa primeira, aqui localizada no Avô Cumbe, nós temos Avô Cumbe, temos no Calemba 2 e também temos agora no Nica, propriamente isso. Relativamente ao breve historial da Igreja Montanha, vimos bem, o pastor Manuel Peregrino fez um bom resumo relativamente à Igreja Montanha, mas como toda organização, ela precisa de uma estrutura, ela precisa de um estatuto. Gostávamos de saber relativamente à estrutura da Igreja Montanha, como ela está constituída em termos de visão e por aí. Ok, em termos de visão, a nossa igreja é bem estruturada, né? Toda a instituição tem um objetivo, porém ligada à eclesiologia, ou seja, à igreja propriamente, né? Toda a visão é baseada na Bíblia. E em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 a 18, né? Está a dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo e nos deu o ministério da reconciliação. Basicamente, ou com base bíblica, essa é o nosso apoio, a que assenta a nossa visão. A reconciliação está dividida em 3 ramos. Né? Nós reconciliamos o homem com Deus, reconciliamos o homem com o homem, e aproximamos o homem na presença de Deus a fim de que viva a glória de Deus. E nós temos as nossas confissões, né? Nós temos confissões. A confissão são doutrinas, né, ligadas à Bíblia, pelo qual nós acreditamos
aqui na nossa igreja. Então, a primeira confissão é que nós acreditamos na Bíblia como sendo a palavra absoluta de Deus. A segunda confissão é que nós acreditamos que Deus é o único, mas que se divide, ou seja, se manifesta em 3 dimensões. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós acreditamos, né, no Espírito Santo e na manifestação do poder de Deus, ou seja, na manifestação dos dons espirituais. Estruturalmente, ligado à visão, basicamente é isso. Amém. Nós ouvimos aqui de forma muito bem resumida e lúcida sobre a visão da Igreja Montanha. Nós queríamos saber um pouquinho relativamente ao nome da Igreja Montanha, onde se extraiu o nome, propriamente, por que desse nome? Ok. A extração do termo montanha do Eterno encontra-se localizada em Isaías capítulo 2, versículo 2, onde Isaías profetiza dizendo que haverá um tempo que as pessoas dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, né, e lá nos fará ouvir as suas palavras e os seus ensinamentos. Portanto, é aqui, né, que nós extraímos o nome Montanha do Eterno. Essa é a revelação ligada ao nosso nome, à nossa identidade. Amém. Só para lembrar que estamos na primeira live, né, em alusivo à abertura do canal da YouTube, né, da Igreja Montanha do Eterno. Então, só para pedir a ti que subscreva e faça chegar esse vídeo o mais longe possível para impactarmos as almas. O pastor disse muito bem de que a igreja, nós caminhamos numa visão geral que Cristo nos deu, mas fora essa, temos uma visão particular da Igreja Montanha, baseia-se na reconciliação. Glória a Deus por isso. E gostávamos de ouvir quais são os programas que a nossa igreja tem em termos de infraestrutura, em termos de atuação. Ok, vamos primeiro em termos de atuação. Né? Em termos de atuação, os nossos cultos são bissemanais, ou seja, 2 vezes por semana. Nós temos os cultos nas terças-feiras, né, e quintas-feiras, no período das 17h até as 18h30, vai o nosso culto. Terça-feira são cultos de combate e de ensinamento. Quintas-feiras são cultos de adoração e ouvimos a palavra do Senhor. Já aos domingos, né, nós temos, aqui no Avocumbi, nós temos 2 cultos. O primeiro culto começa a partir das 7h30 no máximo, até às 9h30. É o culto simplesmente de português. Simplesmente português. Né? E o segundo culto vai das 9h30 até às 12h30. Esse é o culto bilíngue, ou seja, culto de 2 línguas, em que nós temos o lingala e temos o português, ou temos o francês e temos a interpretação em português. Essa é a programação aqui dos cultos. Já no Calemba 2 e no Bida, nós temos terça, quinta no mesmo período, 17h até 18h30, e domingo, um único culto apenas, mas prevê-se já, próximo ano no Calemba 2, termos 2 cultos. Portanto, temos ainda um único culto, das 9h30 até às 12h30. Em termos de infraestrutura, né, a nossa igreja, conforme nós podemos ver, né, é já de segundo piso, né? Já de segundo piso, ainda não terminamos, mas já temos um passo. Acreditamos que vamos terminar pela graça de Deus, e nós temos, em termos de infraestrutura, a visão do Calemba 2 já está a ser executada praticamente. Brevemente, no próximo ano já vamos dar o arranque para a nossa construção. Propriamente também no Bita nós já temos o nosso terreno, e só para frisar entre parênteses, nós não somos tipo aluguéis em todos os terrenos que nós temos a nossa igreja. Nós somos proprietários tanto no Avocumbi, no Bita, como no Calemba 2. E no Calemba 2 a infraestrutura, graças a Deus, nós acreditamos que também vamos edificar. Essa é o briefing das infraestruturas. Amém. E uma palavra para os humanos que estão na diáspora, né? Sabemos que a Igreja Montanha é uma igreja que conta com um número elevado de membros na diáspora. Notavelmente aqui na nossa igreja isso é concreto na nossa igreja. Queríamos ouvir uma palavra relativamente como os nossos irmãos que estão na diáspora poderão entrar em contato conosco, participar dos nossos cultos. Violamente, o seu pastor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ok. Várias perguntas numa só. Eu gostaria de retalhar para estarmos então bem informados quanto a mesmo. Portanto, um dos meus que nós
usamos para influenciarmos de acordo com a visão dos amados que estão na diáspora, né? É mesmo as redes sociais, por isso é que estamos aqui, a fim de manter contato contínuo, de edificação da palavra com os amados que estão na diáspora. Temos o Facebook, Igreja Montanha do Eterno, temos agora também no YouTube, Montanha do Eterno TV, e posteriormente nós acreditamos que teremos também no Instagram e tantas outras redes sociais. Portanto, para manter fortificados os amados que estão na diáspora, nós, né, em alguns momentos, colocamos em direito para então os amados que estiverem conosco ou ligados nessa mesma, estarem edificados enquanto decorre o nosso culto, para então se alimentarem da palavra de Deus. Porventura, há igrejas Montanha do Eterno no exterior? De momento, nós acreditamos já em Brasil, né, pela nossa irmã Miriam Mista, começamos uma célula e nós acreditamos que vai evoluir ainda mais e nós teremos já fisicamente uma edificação da Montanha do Eterno. Temos na Turquia pessoas que também buscam o Senhor e por aí fora. Tantos outros lugares, Congo Democrático, sem esquecer aqui nosso vizinho, né, do outro lado, temos lá, estamos com o profeta, né, e a Igreja Montanha vai crescendo. Então, note aí bem que a Igreja Montanha tem uma visão internacionalizada, tem uma visão internacional. Você que está aí no outro lado, que está fora do país, você que está na diáspora, fique ligado aos canais da Igreja Montanha, notavelmente as contas online da Igreja Montanha, o Facebook, notavelmente, e a YouTube, nesse caso. Acreditamos que no rodapé verá os nossos endereços relativamente à mídia da Igreja Montanha. Pastor Manuel Peregrino, gostávamos de saber sobre as políticas da Igreja Montanha relativamente à formação, porque é bem sabido que Cristo nos deu uma missão de discipular as almas, Cristo nos deu uma missão de ganhar o mundo e enviar os mesmos. Gostaríamos de saber quais são as políticas ou os métodos que a Igreja Montanha tem relativamente a essa questão baseada em Deus. Ok. Quando nós evangelizamos as pessoas, nós encaminhamos elas para a igreja como não são. E aquelas que adentram na nossa igreja, que aceitam a nossa visão, primeiro nós damos a boa-vinda da visão. Nós mostramos a visão para a pessoa. Quando você se liga a alguém, você precisa saber a visão, onde ele está aí. Então nós mostramos onde nós estamos aí, essa pessoa. A seguir, depois de um tempo de observação de 3 meses, né, nós aceitamos que essa pessoa pode se inscrever no discipulado. Nós aqui na nossa igreja, nós já temos um discipulado aqui no Avocumbi, propriamente mais de 7 edições. Né? Mais de 7 edições. Calemba 2, 2 edições, e estamos a formar mais pessoal para a 3ª edição e por aí fora. Portanto, temos o discipulado e temos o curso também de liderança. O curso de liderança aqui no Avocumbi temos a 1ª edição e no Calemba 2 também já se cumpriu a 1ª edição. Portanto, essas são notavelmente, né, as formações que se seguem aqui para ser discípulo, obreiro na Igreja Montanha. E quanto aos valores da Igreja Montanha? Quanto aos valores da Igreja Montanha, certo? Ressalvando, né, temos o amor, a integridade e a responsabilidade. Amor com Deus, a si mesmo e com o próximo. Nós temos a integridade com Deus, né, a si mesmo, e ser íntegro com o próximo. Então, a responsabilidade com Deus, a responsabilidade com a obra de Deus. A Bíblia diz em Jeremias: maldito é o homem que trabalha na obra do Senhor relaxadamente. Então, liga-se nisso a responsabilidade, que é responder com habilidade à tarefa que recebemos, né, por exigência divina. Louvado seja Deus. Estou de facto maravilhado com este momento. O pastor está sendo bem claro e lúcido, respondendo às nossas questões, e assim que deve ser. E este ano, acredito eu, que nós temos uma temática, como toda instituição, em cada ano ela estabelece uma temática, ou seja, estabelece uma temática, um tema anual. Queríamos saber mais sobre o tema que nos reúne, né, ou que nos liga neste ano, relativamente, propriamente, sabendo também que já estamos no final do ano. Okay.
propriamente ao tema anual que nós nos submetemos neste ano, o ano da intimidade, né? Visto que profeticamente a Bíblia diz: por se multiplicar a iniquidade, Mateus capítulo 24, versículo 13 a 14, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Deus aprove, né, no seu conselho, revelar ao seu servo, reverendo Alidor, em caminharmos sob a intimidade. Intimidade por quê? Porque é na intimidade com Deus que nós concebemos algo da parte de Deus, é na intimidade que nós recebemos e conseguimos maximizar a nossa fé com Deus. Fortificar o pessoal dentro da intimidade. A intimidade resume-se propriamente ao encaixe assíduo ou firme que um filho de Deus tem com o próprio Deus, né? Porque na caminhada cristã, nessa peregrinação, nós conseguimos ver pessoas que começam, mas param no caminho. Alguns nem começam e não podem parar no caminho porque não começaram. Alguns que começam no caminho, não param e terminam. Você que está a dizer, né, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A razão da intimidade é que possamos perseverar até sermos salvos. Amém. Isso já daria uma pregação, amados irmãos. Louvado seja Deus. Acredito que já estamos a caminhar para o final da nossa live. E só para lembrar, né, ativa o sininho, subscreva-se aos nossos canais e partilha isso. E ativa o sininho para receber todos os vídeos da Igreja Montanha. Pastor, para concluirmos então essa live, essa sessão, gostaríamos de ouvir as últimas palavras, algum conselho, alguma coisa da parte de Deus, alguma fortificação. A Bíblia diz: se há uma canção, se há uma pregação, se há uma poesia, se há alguma coisa que te faça pensar no Senhor, nisso pensar. Então, pastor, acredito que tem alguma palavra para o povo de Deus em 2 minutos para confortar o povo do Senhor. Ok, muito obrigado, né, por me dar essa oportunidade de partilhar um pouco, 2 minutos, o pensamento de Deus para vós outros que estáis aí, né, para todos nós. A palavra de Deus não é excepcional, é para todos nós. A Bíblia fala, vamos pegar o próprio termo reconciliação, né, já não temos muito tempo, 2 Coríntios 5, 17 a 18, né, ele nos diz algo importante. Ele diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Aqui estamos a ver que Deus estava em Cristo, né, cumprindo-se também o 2 Timóteo 2:4 que diz que Jesus, sendo homem, né, ele é o mediador entre os homens para Deus. E ele diz em João capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Queria apresentar aqui Cristo na reconciliação. É que não há reconciliação sem um caminho. O método para a reconciliação é Cristo Jesus. Não há destino sendo Deus, não há destino sendo Deus sem o primeiro passo sendo Cristo, né? Porque quem te leva até Deus é Cristo Jesus. Não tem como. A reconciliação parte de Cristo. Se você quiser ser reconciliado, né, com Deus, você precisa aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Porque aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, além de estarmos reconciliados, nós aceitamos a eternidade da vida. João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aceitando Cristo, você é reconciliado e você tem a vida eterna em si. Então, nada mais em falar da reconciliação é falar de salvação em Cristo Jesus. Basicamente isso. Muito obrigado pela vossa apreciação, pelo vosso tempo. Aqui falou para vocês o irmão Enoque Fernando Cândido Oliveira. Tivemos a honra de receber aqui o pastor Manuel Peregrino. Foi uma bênção ter os esclarecimentos dele. Acreditamos nós que neste canal haverá muitos programas da igreja, notavelmente cultos, momentos de adoração, momentos de entretenimento em Cristo Jesus, amém? Porque tudo quanto nós fazemos está ligado à palavra de Cristo. Então se ligue ao canal, Deus abençoe. Muito obrigado, estamos juntos.